Bom dia! E aí, vamos estudar Química para o Enem? Eu sou a professora Jaqueline Amanda, do Cefet-MG, e o nosso assunto aqui hoje é concentração de soluções. Confere comigo o que caiu em 2014 na prova PPL. Diz assim o texto. O álcool comercial, solução de etanol, é vendido na concentração de 96% em volume. Entretanto, para que possa ser utilizado como desinfetante, deve-se usar uma solução alcoólica na concentração de 70% em volume. Suponha que um hospital recebeu como doação um lote de 1.000 litros de álcool comercial a 96% em volume e pretende trocá-lo por um lote de álcool desinfetante. Para que a quantidade total de etanol seja a mesma nos dois lotes, o volume de álcool a 70% fornecido na troca deve ser mais próximo de... E aí, a gente tem que escolher qual das alternativas melhor se adapta à resposta da questão. Bem, talvez nessa pandemia você já tenha se perguntado, álcool 70 ou álcool 96? Qual utilizar e por que o álcool 70 é considerado como o melhor como antisséptico? Bem, essa resposta tem a ver com a evaporação. O álcool 70%, ele evapora mais lentamente. Com isso, ele fica mais tempo na sua pele e pode atuar melhor na desnaturação das proteínas e na solubilização dos lipídios que existem na parede celular dos organismos. Bem, antes da gente responder a nossa questão, convém que a gente se lembre o que é soluções. As soluções, elas são misturas homogêneas de dois ou mais componentes. Nas soluções, a gente sempre vai poder caracterizar algum componente como sendo solvente e outro ou outros componentes como sendo solutos. O solvente normalmente é classificado como aquele componente que está presente majoritariamente. Mas nem sempre essa definição ela é aplicada. Por exemplo, no caso dos xaropes, às vezes a gente tem maior concentração de açúcar do que de água, mas ainda assim a gente considera a água como solvente. Isso é uma questão de compreensão de quem é aquela substância que é capaz de causar a dissolução das outras. Coloquei aqui para vocês alguns exemplos de soluções. Aqui a gente tem uma solução líquida de soro fisiológico e soluções sólida, aqui é uma liga metálica, e também uma solução gasosa, que seria o ar atmosférico. Bem, mistura de gases sempre vai originar soluções, mas nem sempre misturas líquidas e misturas sólidas vão originar soluções. Isso depende de a gente ser capaz de observar uma única fase ali presente, ou seja, não sermos capazes de distinguir diferentes componentes, ou seja, a gente precisa realmente de uma mistura bem homogênea para que a gente classifique como uma solução verdadeira. Como a gente pode expressar a concentração das soluções? De uma forma geral, a gente pode classificar a concentração das soluções como sendo a quantidade do componente de interesse dividida pela quantidade da solução. No caso específico da nossa questão, a concentração está sendo expressa em porcentagem volume por volume. Isso quer dizer, então, que nós vamos expressar um volume do nosso componente de interesse dividido pelo volume da solução. Como é percentual, então a gente vai multiplicar por 100. Bem, e a nossa questão? Vamos voltar lá nela? O que acontece aqui? A gente tem um caso em que o hospital recebeu uma doação de uma solução alcoólica 96%, são 1.000 litros de solução e ele pretende trocar essa solução por outra de concentração 70%. Mas é importante que as duas soluções tenham a mesma quantidade
do álcool puro. Esse é o parâmetro usado nessa troca. Afinal de contas, a água presente nas soluções não faz muita diferença em termos de valor dessas soluções, ok? Então, o importante, as duas soluções precisam ter a mesma quantidade do álcool puro. Então, para resolver a questão, nós vamos começar procurando entender qual que é a quantidade de álcool puro na solução concentrada. Para fazer isso, a gente vai usar essa equação, fazendo o quê? Isolando o volume do componente de interesse. Quando nós descobrirmos o volume do álcool presente na solução concentrada, nós vamos então saber que a solução diluída também vai ter que ter esse mesmo volume, ok? Então, fazendo o isolamento desse termo, a gente vai descobrir que temos o volume de etanol como sendo dado pela concentração da solução vezes o volume da solução dividido por 100. Substituindo os termos, a gente vai encontrar que o volume de etanol na solução concentrada é dado por 960 litros. Então, esse é o mesmo volume de etanol que vai precisar estar presente na solução diluída. Voltando o nosso olhar agora para a solução diluída, que é de 70%, nós vamos fazer o seguinte, vamos partir da mesma equação, porém agora a gente quer descobrir o volume total da solução que tem aqueles 960 litros de etanol puro. Então, vamos isolar o volume da solução e a concentração aqui vai ficar, então, no denominador. Fazendo isso, essa manipulação da equação e substituindo os nossos valores, ou seja, o volume do componente de interesse vai ser aqueles 960 que a gente achou antes, dividindo pela concentração, que agora é de 70%, então, nós vamos obter 1.371 litros, ou seja, a nossa letra B. Se você prefere fazer a resolução da questão por regra de 3, também é possível. Como é que a gente faz nesse caso? Nós temos uma solução alcoólica 96%, a gente pode então entender que são 96 litros de etanol puro a cada 100 litros de solução. Como a gente tem 1.000 litros de solução, então a gente tem aqui a nossa incógnita, quanto, né, nesses 1.000 litros que equivale ao álcool puro. Isolando a incógnita, a gente descobre que são 960 litros, ou seja, a mesma resposta que a gente tinha encontrado antes. Voltando o nosso olhar agora para a solução diluída, a gente tem o seguinte, se ela é 70%, então a gente tem 70 litros de álcool puro estão presentes em 100 litros da solução. Se eu quero 960 litros de álcool puro na minha solução, então quanto de solução nós teremos? Isolando a incógnita e fazendo a continha, nós vamos obter 1.371 litros, ou seja, também a resposta letra B, igual a gente tinha obtido antes, tá? Bem, pessoal, uma outra possibilidade dessa questão seria o seguinte, em vez desse hospital desejar fazer uma troca dessas soluções, ele poderia pensar em fazer a diluição da solução concentrada, visando obter a solução diluída de 70%. Tá? Bem, é interessante, isso é muito útil, esse tipo de conhecimento, como fazer isso, porque é uma situação que nós podemos viver no nosso dia a dia. Nós mesmos, aqui em casa, no início da pandemia, a gente ficou sem o etanol 70%, porque ele sumiu da prateleira, né? Mas, conhecendo como fazer a diluição, a gente pegou o álcool 96% que tinha aqui em casa e diluímos para 70% para poder usar como antisséptico. Legal, né? Aplicando a química no nosso dia a dia. Bem, poderia ser algo assim também na questão, ela poderia ser apresentada dessa outra forma. Como fazer nesse caso? Bem, veja que é uma situação muito parecida com a forma como a questão estava, ou seja, eu preciso entender qual que é a quantidade da solução diluída que possui uma determinada quantidade de etanol puro que antes estava apresentado na forma de uma solução concentrada.
ok? Então, assim, é uma forma diferente de ver o mesmo problema. Para resolução nesse caso, a gente pode utilizar aquela fórmula super famosa CV é igual a CV. É uma fórmula típica para os casos de diluição. Nessa fórmula, C é a concentração da solução, V é o volume da solução, o índice 1 refere-se à solução inicial e o índice 2 refere-se à solução final. Nesse caso, a gente quer obter V2, ou seja, a gente quer saber qual que é o volume final a ser obtido da solução diluída de 70%. Isolando esse V2, a gente fica que V2 é igual a C1, V1 sobre C2 e substituindo os nossos valores, ou seja, nossa concentração inicial é 96, nosso volume inicial é 1000 e dividido pela concentração final, que é 70, a gente tem, então, a resposta de 1.371 litros, ou seja, novamente a mesma letra B. Pessoal, espero muito ter te ajudado, tá? Se você ficou com dúvida, reveja o vídeo, deixe seu comentário e a gente se vê amanhã, né? Com mais Química na Web para você e semana que vem estamos juntos em mais um vídeo, ok? Até lá, tchau, tchau!